Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no nosso canal. E há algum tempo eu gravei um vídeo onde eu disse que eu ia ainda no futuro vir aqui para prosear com vocês sobre diferenças culturais no que diz respeito à organização. E eis que chegou a hora da gente conversar um pouco sobre isso. É importantíssimo que você entenda quais são essas diferenças culturais para evitar que você caia em armadilhas, em problemas e gaste dinheiro e perca tempo, enfim. Então, meu objetivo aqui hoje é mais uma vez trazer um conteúdo baseado na minha experiência que vai te ajudar com certeza a se organizar melhor e... Enfim, Felipe, solta a vinheta e vamos falar disso hoje. Hoje eu quero falar sobre organização ou planejamento, tá? E não é, calma, não é um daqueles vídeos que eu vou falar de planejamento, que você tem que fazer. Não é um vídeo necessariamente sobre isso, tá? Eu quero te explicar como as coisas funcionam aqui na Itália em relação, ou a diferença de algumas coisas, ou o pensamento que acontece aqui em relação ao Brasil, para que você então possa entender e se organizar melhor e não sofrer as coisas que eu sofri. E eu quero começar contando para você sobre a primeira casa que eu aluguei aqui na Itália e o meu problema com a internet dessa casa. Essa história vai servir para ilustrar o que eu tô querendo dizer para você, o conceito, né, e a concepção da ideia desse vídeo. Enfim, eu tinha acabado de me ferrar, eram 5 meses já na Itália, minha história já tá lá no blog minhasaga.org, inclusive tem toda a história, tem meu livro publicado, tá lá na Amazon se você quiser comprar, onde eu fui prejudicado por uma pseudo consultora, aquela coisa toda. E aí finalmente conheci um italiano que se propôs a me ajudar e a gente depois se tornou sócio. Foi assim que eu comecei o meu processo de trabalho com consultoria em cidadania italiana e a gente resolveu alugar a primeira casa, né? A casa que serviria para ser a minha primeira casa, não só para fazer o meu processo de cidadania italiana, mas também para colocar a minha primeira cliente, que foi a Marcela, enfim. E aí, ok, o italiano foi o responsável pelo aluguel do imóvel, aquela coisa toda. Eu já estava numa situação muito ruim. Mas a parte que nos interessa aqui é a seguinte: alugamos a casa, tinha um prazo para entrar no imóvel, e aí na hora que ele falou assim, Fábio, eu aluguei meu imóvel, falou, beleza, quando que eu posso mudar? Ele falou, calma, não é como assim mudar? Tem que ligar ainda água, luz, gás. Falei, mas como assim? Já não alugou a casa, já não tem água? Não tem, calma. Isso vai acontecer só daqui a mais ou menos 30 dias. Eu falei, caramba, como assim? Você já alugou uma casa e vai demorar tudo isso? Então foi o meu primeiro contato com uma realidade diferente da nossa no Brasil. Aqui... E as coisas, elas não são tão rápidas quanto a gente gostaria que fosse, porque elas funcionam de uma forma diferente. E, continuando a história. Alugamos, ok, esperei lá o tempo necessário para fazer todas as ligações, etc e tal. Entrei no imóvel. E eu falei, cara, agora é a hora de pedir internet, né? E aí, o que você pensa? Como que a gente faz no Brasil? Você vai escolher um provedor, uma empresa, você vai ligar, você já vai fazer tudo online. Vamos considerar que eu estou falando de 16 anos atrás, tá bom? Aconteceu lá em 2007. Vamos imaginar que, aquela época também no Brasil já era mais ou menos assim. As coisas são muito rápidas. Você entra em contato, você entra no site, você fala o que, blá, blá, e em alguns dias vem o técnico, instala, etc. Minha experiência. Fui, entrei, dei uma olhada quais eram os melhores operadores. Inclusive, no Guia da Vida na Itália, que é o nosso material didático, onde eu te ensino como viver aqui de forma mais fluida, eu falo um pouco sobre isso. E aí escolhi os sites para fazer as comparações e escolhi a empresa. Entrei no site, tal, bonitinho, fiz o meu pedido. O passo seguinte era aguardar a ligação de um técnico para vir fazer a instalação e a entrega do modem. Você fala, show, igual no Brasil, amanhã depois o cara tá aqui. Passou um dia nada, passou 2 dias nada, passou 3 dias nada, liguei pro número lá, o 0800, dizendo, oi, tudo bem? É o seguinte, eu contratei o serviço de vocês, mas sei lá, já faz uns 3, 4 dias e ninguém me ligou. Não, mas senhor, faz 3 dias, então normalmente vai demorar uns 15 dias pro técnico ligar para marcar um agendamento para mais ou menos outros 15 dias. Aí eu lembro que eu fiquei chocado, eu falei, peraí, você tá me dizendo que vai demorar 30 dias para eu instalar a internet na minha casa? Aí a pessoa, mais ou menos esse é o tempo. Eu falei, mas isso é um absurdo. Aí eu ouvi a frase, que é a frase que rinchiude o que eu tô querendo dizer para vocês. A pessoa falou assim, mas o senhor, se o senhor já sabia que o senhor ia alugar um imóvel, por que o pedido da internet não foi feito antes? Aqui é assim que funciona. E aí, conversando com o italiano, ele falou a mesma coisa. Fábio, mas se você já sabia, aqui a gente se organiza esse programa. Foi logo assim, ó, chegando na Itália, foi esse meu primeiro contato com essa cultura diferente.
que muitos de nós, antes de vir para cá, acham que é muito parecida, que não, nós somos praticamente o mesmo povo que fala uma outra língua. Não. Tanto é que eu costumo dizer que a gente não tem só diferenças culturais, a gente tem um abismo cultural em muitas áreas. E essa é uma delas. Por quê? Porque aqui, este conceito que a gente tem no Brasil, que veio dos Estados Unidos, de que time is money, que tempo é dinheiro, que não funciona. A Itália não funciona dessa forma. Então, por exemplo, posso dar aqui inúmeros casos onde muitos órgãos públicos só funcionam de manhã na Itália. Quer dizer, eles abrem ao público de manhã. Eles funcionam à tarde, só que de maneira interna, mas eles não abrem ao público. Então, as chances são que você que ainda não fez o seu processo, você vá para um comune que muitas vezes só vai abrir de manhã. Se você for para um comune muito pequenininho, você vai descobrir que esse comune não só abre de manhã, mas às vezes ele só vai funcionar 2 ou 3 vezes por semana. Tem comune que só abre às terças e quintas, das 10 ao meio-dia. E aí você pensa, mas meu Deus, como assim? É porque as pessoas elas se organizam. Tem sempre um número de chamada urgente. Por exemplo, se alguém falecer e o comune estiver fechado, existe um número de emergência para ligar para o oficial poder fazer o certificado de óbito para poder enterrar a pessoa, enfim, tem todo um... Mas veja, é tudo muito já sabido. As pessoas já estão acostumadas com esse ritmo, as pessoas já sabem como isso funciona. E a gente que vem de uma outra cultura, a gente chega aqui e dá uma bugada. Então o meu objetivo com esse vídeo é te explicar que quando você chegar aqui, ou se possível antes de você chegar aqui, você já se programe, você já entenda que existe essa diferença. Eu acho que isso já vai te dar uma grande vantagem, tá bom? Vou dar um outro exemplo aqui que agora acabou de me vir à mente. Quando chegava um cliente, quando eu era consultor presencial e eu ia receber um cliente que trabalha com TI, que não pode ficar desconectado da internet, todas as casas que eu tinha para os meus clientes fazendo o processo deles, tinha internet. Tinha internet ADSL, tinha internet Wi-Fi, tinha internet rápida. Mas, quando vinha um cliente e na etapa da negociação, normalmente vinha a pergunta: Fábio, é o seguinte, eu trabalho com informática, eu não posso deslogar, eu vou continuar trabalhando porque eu trabalho de projetos online, não posso ficar sem internet. A minha resposta era: ok, então assim que a gente chegar, você usa o seu celular como modem, como roteador? Ah, não, então, veja se você já tem um equipamento que use como roteador. Na época, vendia até os roteadores mesmo aqui. Quantas vezes eu não fui com um cliente nas operadoras para comprar o modemzinho, que você colocava um chip e ele funcionava como roteador, porque eu tô falando, pense que eu comecei a trabalhar com isso há 15 anos atrás, nem tinha smartphones praticamente, né? Então, muito menos celulares que serviam como modem. Mas, então, a gente comprava e eu falava, cara, ainda que nós tenhamos internet em casa, se, sei lá, por algum motivo o sinal da Vodafone, da Fastweb, da Tima, da Winda, se o sinal cair e der algum problema, se o modem queimar, não é que eu vou ligar lá e no dia seguinte vai vir um técnico. Normalmente a gente vai ficar 2, 3, 4, uma semana até sem o modem, sem o técnico vir, porque as coisas aqui funcionam de forma diferente. Como você precisa sempre estar conectado, eu recomendo então que a gente vá se adaptar às suas exigências. A gente vai comprar um modem, você vai utilizar o seu celular e você não vai depender da internet da casa, porque eu não posso te garantir, porque a internet dos imóveis não são para trabalhos e sim para, enfim, era uma possibilidade que eu dava para os meus clientes ter uma internet rápida para poderem assistir seus filmes, assistir as coisas, mas era uma coisa além do meu trabalho de consultoria. Então, a partir do momento que a primeira experiência que eu tive lá com a primeira casa, já me fez entender como as coisas funcionavam, quando eu precisava alugar uma nova casa para os meus clientes em determinado comune, a primeira coisa que eu fazia, fechava o contrato, normalmente a chave a gente pegava depois de 1 ou 2 semanas, eu já pedia internet, já mandava ligar água, luz, gás, porque eu sabia que existia um tempo diferente para que as coisas acontecessem, e aí sim, quando eu tinha tudo isso organizadinho, eu podia fazer o meu cliente vir para cá e fazer o processo dele de reconhecimento, tá? Então, este vídeo é um pouquinho diferente do ensinamento técnico que eu trago para vocês sobre cidadania italiana, mas ele não deixa de ser, por causa disso, menos importante, porque afinal de contas ele tem a ver com a cultura da Itália, e se você vem para fazer o seu processo, ou você vem para morar, isso é importante. E aí eu quero, antes de terminar esse vídeo, te pedir uma coisa. Eu tenho interesse de fazer mais vídeos sobre a cultura italiana, sobre como as coisas funcionam aqui, que não necessariamente sejam explicitamente relacionados ao processo de reconhecimento da cidadania italiana, mas eu quero saber de você. O que você acha disso? Você quer ver mais vídeos como esse aqui, sobre pensamentos, sobre curiosidades, sobre como funciona a vida aqui?
Ou você prefere ver vídeos exclusivamente sobre cidadania italiana, o processo de reconhecimento, as coisas relacionadas ao mundo da cidadania italiana? Escreva aqui nos comentários. Eu preciso que você, que faz parte da nossa Saga Tribo, você que está aqui comigo, deixe a sua opinião, deixe o seu comentário para que eu possa entender se faz sentido trazer mais conteúdos como esse ou não, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê então no próximo vídeo. Arrivederci! Hoje eu posso ver com esperança um recomeço, um novo futuro. Sou cidadão italiano, eu tenho muito orgulho disso. Essa é minha história, essa é minha raiz.